Capítulo 31 Luqman. Alef, Lam, Mim. Estes são os versículos do livro da sabedoria. Orientação e misericórdia para os benfeitores. Que observam a oração, pagam o zakat e estão persuadidos da outra vida. Estes são orientados por seu Senhor, e serão os bem-aventurados. Entre os humanos, há aqueles que entabulam vãs conversas, para com isso desviar neciamente os seus semelhantes da senda de Deus, escarnecendo-a. Este sofrerá um castigo ignominioso. E quando lhe são recitados os nossos versículos, volta-se, ensoberbecido, como se não os tivesse ouvido, como se sofresse de surdez, anuncia-lhe, pois, um doloroso castigo. Em verdade, os fiéis, que praticam o bem, abrigar-se-ão nos jardins do prazer, onde morarão eternamente. A promessa de Deus é inexorável, e Ele é o poderoso, o prudentíssimo. Criou os céus, sem colunas aparentes, fixou na terra firmes montanhas, para que não oscile convosco, e disseminou nela animais de toda a espécie. E enviamos a água do céu, com que fazemos brotar toda a nobre espécie de casais. Aí está a criação de Deus. Mostra-me, então, o que criaram outros, em lugar de Ele. Porém, os ínicos estão em evidente erro. Agraciamos Luqman com a sabedoria, dizendo-lhe, agradece a Deus, porque quem agradece, o faz em benefício próprio. Por outro lado, quem desagradece, saiba, que certamente Deus é, por si, opulento, laudabilíssimo. Recorda-te de quando Luqman disse ao seu filho, exortando-o, ó filho meu, não atribuas parceiros a Deus, porque a idolatria é grave iniquidade. E recomendamos ao homem benevolência para com os seus pais. Sua mãe o suporta, entre dores e dores, e sua desmamei aos 2 anos. E lhe dizemos, agradece a mim e aos teus pais, porque retorno será a mim. Porém, se te constrangerem a associar-me o que tu ignoras, não lhes obedeças, comporta-te com eles com benevolência neste mundo, e segue a senda de quem se voltou contrito a mim. Logo o retorno de todos vós será a mim, e então anteirar-vos-ei de tudo quanto tiverdes feito. Ó filho meu, disse Luqman, em verdade, ainda que algo como o peso de um grão de mostarda estivesse oculto em uma rocha, fosse nos céus, fosse na terra, Deus o descobriria, porque é onisciente, sutilíssimo. Ó filho meu, observa a oração, recomenda o bem, proíbe o ilícito e sofre pacientemente tudo quanto te suceda, porque isto é firmeza, de propósito na condução, dos assuntos. E não vires o rosto às gentes, nem andes insolentemente pela terra, porque Deus não estima arrogante e jactancioso algum. E modera o teu andar e baixa a tua voz, porque o mais desagradável dos sons é o zurro dos asnos. Porventura, não reparais em que Deus vos submeteu tudo quanto há nos céus e na terra, e vos cumulou com as suas mercês, cognoscíveis e incognoscíveis. Sem dúvida, entre os humanos, há os que disputam neciamente acerca de Deus, sem orientação ou livro lúcido algum. E quanto lhes é dito, segui o que Deus tem revelado, retrucam, seguiremos o que vimos praticar os nossos pais. Segui-los iam eles, mesmo que com isso, Satanás os convidasse ao castigo do Tártaro. Mas quem se submeter a Deus e for caritativo ver-se-á apegado à verdade inquebrantável. E em Deus e for caritativo houver-se-á apegado à verdade inquebrantável. E em Deus reside o destino de todos os assuntos. Quando ao incrédulo, que a sua incredulidade não te atribule, porque o seu retorno será a nós, e então o inteiraremos de tudo quanto tiver feito, Deus é conhecedor das intimidades dos corações. Agraciá-los-emos um pouco, então, lhes infligiremos um severo castigo.
E se lhes perguntares quem criou os céus e a terra, dirão, Deus. Dize, louvado seja Deus. Porém, a maioria dos homens o ignora. A Deus pertence tudo quanto há nos céus e na terra, porque Deus é o opulento, o laudabilíssimo. Ainda que todas as árvores da terra se convertessem em cálamos e o oceano, em tinta, e lhes fossem somados mais 7 oceanos, isso não exauriria as palavras de Deus, porque Deus é poderoso, prudentíssimo. Vossa criação e ressurreição não são mais do que o são, a de um só ser. Sabei que Deus é oniovinte, onividente. Não tens reparado, acaso, em que Deus insere a noite no dia e o dia na noite, e que submeteu o sol e a lua, e que cada um destes gira em sua órbita até um término prefixado, e que Deus está inteirado de tudo quanto fazeis? Isso ocorre porque Deus é a verdade, e porque tudo quanto invocam, em lugar de Ele, é a falsidade, e porque Deus é o grandioso, o Altíssimo. Não reparas, acaso, nos navios, que singra os mares pela graça de Deus, para mostrar-vos algo dos seus sinais? Sabei que nisto há sinais para o perseverante, agradecido. E quando as ondas montanhas tenebrosas os envolvem, e invocam sinceramente Deus e tão logo Ele os põe a salvo, em terra, eis que alguns deles vacilam, entretanto, ninguém nega os nossos versículos, além do pérfido, ingrato. Ó humanos, temei vosso Senhor e temei o dia em que um pai em nada poderá redimir o filho, nem o filho ao pai. Certamente, a promessa de Deus é verdadeira. Que não vos iluda a vida terrena, nem vos iluda a sedutor, com respeito a Deus. Em verdade, Deus possui o conhecimento da hora, faz descer a chuva e conhece o que encerram os ventres maternos. Nenhum ser saber o que ganhará amanhã, tampouco nenhum ser saberá em que terra morrerá, porque só Deus é sapiente, inteiradíssimo.